eu acredito que o Brasil, com Bolsonaro, corre muitos riscos. Sempre disse isso durante a campanha toda. Não se tratava de simplesmente escolher alguém que não fosse o PT, o que é próprio da democracia. O PT ganhou 4 eleições consecutivas, podia perder a quinta tranquilamente. É natural da democracia a alternância no poder. Mas para quem o Brasil ia perder a eleição? Porque eu acho que o Brasil perdeu a eleição de 2018 ao eleger uma pessoa sem nenhum compromisso com a democracia e sem nenhum compromisso com a gestão pública. Não se trata só hoje da democracia. Diante dessa pandemia, nós temos a pior gestão de crise, talvez do planeta. Pouco antes da prisão do Queiroz, nós estávamos sendo ameaçados todo final de semana por atos antidemocráticos, por discursos que fomentavam a violência, por ameaças, inclusive, a outros poderes, à oposição, ao clima de liberdade, essa conquista a duríssimas penas, custou a vida de brasileiros, custou 2 gerações para a gente conquistar. Essa é a essência da humanidade, é você ter a liberdade de poder se expressar, defender suas ideias, errar, acertar. É isso que nós temos que defender, nós não podemos perder esse foco. Porque eu não acredito no Jair Paz e Amor depois que o Queiroz foi preso. Aí, Lava Jato, ele vai obrigar reflexões cada vez maiores. A mídia começa a refletir ainda, mas com enorme dificuldade, dado o grau de envolvimento anterior. O jornalismo aí foi massacrado. O jornalismo foi a fase mais terrível do jornalismo, com a cumplicidade, a comemoração dos jornalistas quando vinha condenações. Eu diria o seguinte, a justiça foi estuprada, a política foi estuprada, mas o maior estupro foi em cima do jornalismo. Eu queria, antes de ter mais nada, pegar um trecho do nosso livro aqui para entender o tempo presente, para poder comentar um pouco aquilo que Nassif e o Fernando Haddad dizem nessa parte. Fica na página 129. O título é O Tropeço da Democracia Brasileira. Eu escrevi esse texto em 28 de setembro de 2016. Vamos dar uma acompanhada bem rapidinho para ver o que a gente dizia há 4 anos atrás. O tropeço da democracia brasileira. A semana se inicia com fatos ainda mais reveladores do esquema montado para destituir a presidenta eleita Dilma Rousseff. Pouco a pouco, as máscaras vão caindo e a população vai tendo acesso aos motivos reais do golpe não convencional perpetrado pelas elites brasileiras. Nunca é demais relembrar a postagem feita pelo site The Intercept Brasil, no dia 22 de setembro de 2016, documentando em vídeo a causa real da queda de Dilma. Michel Temer afirmou em Nova York que sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo de impeachment que culminou agora com a minha efetivação como presidente da República. Com relação a este tema, nós já havíamos dissertado em nosso artigo Triste Começo, em 8 de setembro. Mas uma novidade ocorreu na segunda-feira, 26, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, durante aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, classificou o impeachment da presidente Dilma como um tropeço da democracia. Disse o ministro: esse impeachment, todos assistiram e devem ter a sua opinião sobre ele, mas encerra exatamente um ciclo daqueles aos quais eu me referia. A cada 25, 30 anos, no Brasil, nós temos um tropeço da nossa democracia. Lamentável. Quem sabe vocês, jovens, conseguem mudar o rumo da história. Tanto Temer como o ministro Lewandowski, eles se encontram no mesmo ponto ao confirmarem que a destituição de Dilma foi um fato definido e depois é que foi construído. Primeiro definiram, vamos destituir Dilma, e depois vamos criar as condições jurídicas e políticas para essa destituição. Uma questão importante que foi denunciada por Nassif, como a gente viu na primeira parte do nosso programa, foi justamente o quê? Que Nassif chamou de estupro do jornalismo. Não é? Isso é uma coisa que é vindo de um jornalista de renome
e que lança justamente o desafio para que os jornalistas façam a sua autocrítica dentro do que foi essa concertação do golpe de 2016. Haddad, nesse programa do Roda Viva, ele reclama justamente que o espaço público brasileiro ele carece de expressão pluripartidária, de visões de ideias diversificadas. Eu gostaria de pegar o que Nassif diz, porque não basta apenas que o espaço público tenham vozes, né, que possam apresentar projetos diversificados. Mas o espaço público precisa de jornalistas, né, diversificados que possam trazer questões a partir de olhares diversos. Se a gente pensar o que ocorre no Roda Viva, o que ocorreu no Roda Viva com Fernando Haddad, os jornalistas que o entrevistaram faziam parte de um mesmo segmento de pensamento conservador e hegemônico, de mídia hegemônica no Brasil. Então você tinha jornalistas da Globo, do jornal O Globo, do jornal Estadão, do jornal Valor Econômico, que faz parte do grupo O Globo, e da Folha de São Paulo, além, logicamente, da mediadora, que é vinda do jornal Estadão, e que está dentro de um organismo que pertence ao PSDB de São Paulo. Vozes como, por exemplo, a de Luiz Nassif poderia estar presente no Roda Viva. Os profissionais, repórteres, jornalistas do The Intercept Brasil também poderiam estar no Roda Viva, uma vez que eles são os grandes pesquisadores, investigadores desse jornalismo investigativo tão brilhante que eles fazem, em relação à podridão da Lava Jato. Se a gente notar bem, toda a temática que foi referente à Lava Jato, apresentada pelos jornalistas no Roda Viva, a gente percebe muito bem que eles não têm a mínima condição de fazer questionamentos, porque não conhecem o assunto em profundidade, né? Eles são meros repetidores, como diz Luiz Nassif aqui no vídeo, de uma ideia já pré-fabricada, pré-formulada pelos editores, pelos donos dos jornais. De sensatez, é preciso que sejam convidados para o Roda Viva, diante desse quadro conjuntural, lucidação da verdade, você convidar para o Roda Viva o advogado Cristiano Zanin. É fundamental que ele esteja convidado para poder fazer os esclarecimentos e apresentar a questão a partir do lado da defesa e, logicamente, o presidente Lula. Porque um bloco do Roda Viva foi todo dedicado a falar de Lula, sobre Lula, sem Lula estar presente. Isso não é uma coisa justa, não é uma coisa correta. É importante que o Roda Viva convide Lula para poder ter um debate direto com ele, conversar diretamente com ele, para que os esclarecimentos possam vir à tona a partir da fonte originária de uma visão prejudicada e injusta que foi submetida a Lula nesse processo. O programa de hoje tem muito essa ideia de apresentar todo esse processo que a gente está vivendo, não apenas resultado de um fato qualquer, mas de uma soma de forças, inclusive com a mídia, comprometida até o pescoço, a mídia oficial, com a arquitetura do golpe, como muito bem denunciou o Luiz Nassif quando disse que houve um estupro do jornalismo brasileiro nesses últimos 7 anos, desde 2013, quando começou a arquitetação, a orquestração do golpe contra a democracia brasileira. Então, um grande abraço, eu espero que a gente também continue juntos, né, que vocês divulguem o nosso canal, para que a gente possa, logicamente, estar também contribuindo com esse olhar sobre a conjuntura nacional. Valeu, um grande abraço.